Ele se levantou diante dela, o arquiteto da vida perfeita deles, e com 3 palavras, demoliu tudo. Eu estou te deixando. Lívia Torres sentiu a taça de cristal escorregar de seus dedos, estilhaçando-se no chão de mármore, uma metáfora perfeitamente violenta para o seu coração. Ela estava grávida de 5 meses do filho deles, o herdeiro da fortuna Carvalho, uma fortuna que sua própria família havia construído. Mas seu marido Eduardo havia encontrado uma nova parceira, uma herdeira ainda mais rica. Ele não queria apenas um divórcio, ele queria apagá-la e apagar a criança deles. Expulsa e sem um centavo, ela encontrou um aliado no único homem que Eduardo mais temia, seu rival implacável, Henrique Guimarães. Esta não é apenas uma história de traição, é a história de como o amor de uma mãe, forjado nas chamas da ruína, e a promessa de um inimigo nascida de uma dívida esquecida, construiu uma fortaleza em torno de uma criança que o homem mais poderoso da cidade tentaria e falharia em derrubar. O silêncio na sala de jantar era como um túmulo, mas o barulho do ferro de passar contra a seda era ensurdecedor. Cada chiado era uma orquestra de traição, cada lufada de vapor o sopro frio de um segredo. Eduardo Carvalho, o arquiteto de seu abismo, estava ali, na frente do espelho, com sua mão firme no ferro, o vapor subindo com um chiado agudo. O relógio já tinha passado da meia-noite, e ainda assim ele se preparava como se fosse um evento real. Sua amante esperava em um hotel luxuoso no centro da cidade. A camisa de seda na tábua estava impecável, mas ele continuava a passar com uma obsessão que vinha menos do amor pela aparência e mais do orgulho. Ele queria estar perfeito, não para a esposa, nem para o filho, mas para a jovem mulher que havia roubado sua lealdade. Por trás dele, o som de passos hesitantes. Lívia, sua esposa, grávida de 5 meses, se aproximou lentamente, com a mão apoiada na curva de sua barriga. Seu rosto estava pálido, seus olhos inchados por noites sem dormir. Ela havia implorado inúmeras vezes para que ele ficasse, para que se lembrasse dos votos que eles um dia compartilharam, mas naquela noite sua voz carregava um peso diferente, um medo de mãe. Eduardo, por favor. Ela sussurrou, a voz trêmula. Não me deixe assim, estou com medo. O bebê precisa de você. Eu preciso de você. Ele não se virou, não amoleceu. Em vez disso, sua mandíbula se contraiu, seus lábios se curvaram em um sorriso cruel. Não torne isso mais difícil do que precisa ser, Lívia. Você sempre foi fraca. Pare de se agarrar. E então, com uma rapidez que congelou o sangue dela, ele se virou em sua direção. O ferro, incandescente, ainda estava em sua mão. Antes que ela pudesse se mover, antes que ela pudesse gritar, ele o pressionou contra o braço dela. O som de seu grito perfurou a noite como vidro quebrado. Ela caiu para trás, agarrando a pele queimada, suas lágrimas se misturando com o cheiro de carne queimada. Seu filho ainda não nascido chutou violentamente dentro dela, como se estivesse compartilhando sua agonia. Com cada grama de força, Lívia cambaleou em direção à porta, seus pés descalços batendo no chão de mármore frio, até que ela irrompeu na tempestade lá fora. A chuva batia como 1000 agulhas, encharcando seu cabelo, seu vestido, esfriando a ferida em seu braço. O próprio céu parecia chorar com ela, o trovão ecoando sua dor. Ela cambaleou pela rua, agarrando a barriga, cada passo mais pesado que o anterior. O mundo se borrou, as luzes se tornaram manchas de cor, seu corpo enfraqueceu. Ela desabou na calçada,
a chuva transformando o chão sob ela em um espelho de seu desespero. Justo quando a escuridão ameaçava a consumi-la, faróis cortaram a tempestade. Um carro preto elegante parou com um guincho. Do banco de trás saiu um homem alto, cuja presença irradiava autoridade. Ele segurava um guarda-chuva, mas seus olhos estavam fixos nela. Esta mulher frágil e quebrada tremendo na rua. Ele se abaixou, a voz baixa, mas forte. Você está segura agora. Eu não vou deixar você cair. Seu corpo foi erguido, sua dor momentaneamente aliviada pelo calor dos braços dele. Ela olhou para cima, com a visão embaçada, mas captou as linhas nítidas de seu rosto, a determinação firme em seu olhar. Era Henrique Guimarães, um bilionário cujo nome abalava a cidade. Naquela noite, quando seu marido tentou destruí-la, o destino a enviou para os braços do único homem que mudaria tudo. A mansão de Eduardo Carvalho se erguia como uma fortaleza à beira da cidade. De fora, era uma obra-prima de arquitetura, com colunas de mármore subindo para o céu, fontes cintilando sob o luar e janelas tão altas que refletiam o próprio horizonte. Os convidados que a visitavam costumavam sussurrar que parecia um palácio, um monumento ao sucesso de Eduardo. Mas para Lívia, a mansão era uma gaiola dourada. Dentro, o silêncio reinava. O eco de seus passos pelos pisos de mármore polido a lembrava de como estava sozinha. Os grandes lustres cintilavam todas as noites, mas não havia calor sob sua luz. Cada cômodo era imaculado, curado e frio. O berçário que ela havia cuidadosamente decorado com tons suaves de azul e creme esperava intocado por uma criança que ela não tinha certeza se seria bem-vinda. A tempestade lá fora naquela noite parecia espelhar seu coração. A chuva chicoteava as paredes de vidro, o trovão rugia como um predador invisível. Cada relâmpago iluminava os corredores, lembrando-a do vazio que a cercava. Ela andava devagar, uma mão na barriga inchada, a outra passando nas paredes, procurando uma âncora em uma casa que nunca pareceu um lar. A sala de jantar se estendia infinitamente, com sua longa mesa de mogno para 20 pessoas, embora apenas 2 pessoas se sentassem lá. Na maioria das vezes, apenas uma. Eduardo preferia jantares fora, reuniões que se misturavam em encontros secretos à meia-noite. Lívia frequentemente comia sozinha, seu prato intocado, ouvindo o tic-tac do relógio de pêndulo, como se contasse os segundos de seu casamento em desintegração. Seu santuário era a pequena varanda com vista para os jardins. De lá, ela podia ver a tempestade castigando as rosas que ela havia plantado meses antes, as pétalas espalhadas como fragmentos de sua esperança. Ela sussurrava para o filho que ainda não havia nascido, contando-lhe histórias sobre a vida que ela queria dar, o amor que ela desejava que ele já pudesse sentir. Às vezes, ela pressionava a mão na barriga e orava para que sua voz pudesse abafar o trovão da crueldade de Eduardo. Mas mesmo em sua solidão, a casa a atraía. Câmeras estavam escondidas nos cantos, guardas de segurança relatavam cada movimento. Ela não era uma esposa, era uma prisioneira sob vigilância. Eduardo controlava tudo, o que ela vestia, o que comia, para onde ia. Até mesmo seus telefonemas para amigos diminuíram. Ele os descartava como distrações, afastando-a do mundo exterior. A tempestade ficou mais selvagem, sacudindo as janelas enquanto ela voltava para dentro. Seu reflexo no espelho a assustou. Pele pálida, bochechas ocas, olhos inchados de exaustão. Ela mal se reconhecia mais. A designer outrora vibrante,
que podia transformar qualquer espaço em calor, agora vivia dentro de uma casa mais fria que o gelo. Ela tocou a barriga novamente, sussurrando: "Eu vou te proteger. Não importa o que aconteça." Mas mesmo enquanto ela prometia, o som de uma porta batendo ecoou pela mansão. Eduardo havia retornado. Seus sapatos batiam no mármore, sua presença pesada, sua raiva já palpável. E desta vez, a tempestade lá fora não seria nada comparada à tempestade que estava prestes a explodir por dentro. Para o mundo exterior, Eduardo Carvalho era a definição de sucesso. Ele era o homem que transformou uma empresa de investimentos falida em um império global. Ele estampava as capas de revistas de negócios, aclamado como o visionário da Avenida Faria Lima. Em galas de caridade, ele tinha a figura perfeita, alto, confiante, com um sorriso polido o suficiente para encantar a realeza. Ele apertava as mãos de políticos, jantava com celebridades e fechava negócios que valiam bilhões. Em público, ele era adorado, respeitado e invejado. Mas a portas fechadas, Eduardo era uma tempestade de crueldade e controle. Lívia já havia acreditado em seu charme, já havia se aquecido no brilho de ser a esposa de um homem tão admirado. Mas com o passar dos anos, a máscara escorregava mais frequentemente. Ele era rápido em se irritar, menosprezando-a pelas menores coisas. A forma como ela arrumava as flores, a forma como falava em jantares, até mesmo a forma como se vestia. Ele a chamava de ingrata, fraca e pior. As palavras se tornaram armas, e quando as palavras não mais satisfaziam sua raiva, suas ações se tornaram mais sombrias. A obsessão de Eduardo por poder alimentava cada escolha que ele fazia. Não bastava ser rico, ele precisava ser adorado. Seus colegas não viam os hematomas no coração de Lívia, o medo em seus olhos. Eles apenas viam o homem que chegava em uma limusine preta, com a mão em suas costas, como se ela fosse uma posse em vez de uma parceira. E então havia Amanda Vilar. Ela tinha 26 anos, era ambiciosa e deslumbrante de uma forma que atraía olhares no momento em que entrava em um cômodo. Oficialmente, ela era a assistente executiva de Eduardo. Não oficialmente, ela era sua amante. Ela desempenhava o papel perfeitamente, rindo de suas piadas, sussurrando conselhos em reuniões, ficando perto o suficiente para ser notada, mas não para causar escândalo. Para a diretoria, ela era apenas mais uma estrela em ascensão na empresa. Para Lívia, ela era a serpente se enrolando cada vez mais em seu casamento. Amanda sabia exatamente o que estava fazendo. Ela não estava satisfeita em ser a outra mulher. Ela queria tudo: o dinheiro, o título, o império. E Eduardo, cego por seu ego e luxúria, encorajava os sonhos dela. Ele começou a apresentá-la em reuniões privadas, empurrando lentamente Lívia para as sombras. A ironia era amarga. Lívia carregava seu filho, mas Amanda carregava sua atenção. Toda vez que Eduardo voltava para casa, o cheiro de perfume caro se agarrava aos seus ternos. Toda vez que Lívia o confrontava, ele a despachava com risos zombeteiros. "Não seja paranoica", ele dizia. "Você está imaginando coisas. Deveria ser grata pela vida que eu lhe dou." Mas a gratidão era impossível quando cada dia parecia uma questão de sobrevivência. Na noite da tempestade, quando o ferro deixou sua marca na pele dela, Lívia percebeu a verdade. Eduardo não era apenas infiel. Ele não era apenas cruel. Ele era perigoso. E Amanda, esperando nas sombras, estava pronta para substituí-la completamente. O que Eduardo e sua amante não sabiam
era que o sofrimento de Lívia logo se tornaria a faísca que destruiria ambos. A gala de caridade renascer era para ser a noite favorita de Lívia no ano. Por anos, ela ajudou a planejar o evento, garantindo que cada detalhe fosse perfeito, desde os centros de mesa de cristal até as delicadas melodias de violino que flutuavam pelo salão. A noite arrecadava milhões para hospitais infantis, uma causa próxima ao seu coração. Mas neste ano, ao chegar em um simples vestido azul marinho que se estendia suavemente sobre sua barriga de grávida, ela já sabia que algo estava errado. Os sussurros começaram antes mesmo de ela entrar no salão. Cabeças se viraram, olhares demoraram e risos abafados se espalharam pelo ar como veneno. Lívia sentiu, antes de ver, uma mudança gelada na atmosfera, o tipo de silêncio que significava que uma tempestade já havia explodido. E então ela o viu. Eduardo, seu marido, estava no centro do salão em um smoking feito sob medida, com a mão firmemente na cintura de Amanda Vilar. Ela usava um vestido escarlate, ousado e deliberado, com os lábios pintados para combinar. A maneira como ela se inclinava para Eduardo, rindo de algo que ele sussurrou, não deixava dúvidas na mente de ninguém. Eles não eram apenas parceiros de negócios, eles não eram apenas colegas, eles eram amantes. Lívia congelou. A cena a atingiu como um golpe físico. Seu peito se apertou, sua respiração engatou e por um momento ela pensou que poderia desabar ali mesmo na frente de todos. O salão se inclinou, os lustres se tornaram estrelas, mas ela se forçou a ficar de pé, sua mão instintivamente agarrando a barriga. Ela não estava sozinha. Seu filho estava com ela. Ela não podia desmoronar, não ainda. Eduardo a viu do outro lado do salão. Em vez de vergonha, seus lábios se curvaram em um sorriso cruel. Ele não se moveu em direção a ela. Ele nem sequer a reconheceu como sua esposa. Em vez disso, ele levantou uma taça de champanhe, batendo-a levemente com um garfo para atrair a atenção. A orquestra ficou quieta, as conversas diminuíram e todos os olhos se voltaram para ele. Senhoras e senhores, Eduardo começou, sua voz suave como seda. Obrigado por estarem aqui esta noite. A gala deste ano é sobre novos começos, novas visões e futuros mais brilhantes. E tenho orgulho de ter alguém ao meu lado que incorpora tudo isso. Sua mão se apertou mais na cintura de Amanda. Ela corou dramaticamente, abaixando os olhos como uma estrela de cinema astuta. Suspiros ecoaram pelo salão. Alguns convidados olharam para Lívia, com pena em seus olhos, enquanto outros sorriram, saboreando o escândalo. O coração de Lívia se partiu em silêncio. Sua humilhação estava completa. O homem por quem ela havia desistido de sua carreira, o pai de seu filho ainda não nascido, acabara de apagá-la de sua própria vida. Ela queria gritar. Ela queria gritar a verdade, arrancar a máscara que ele usava com tanto orgulho. Mas sua voz ficou presa na garganta. Seu corpo tremia, seu bebê chutava, e ela sentiu-se desmoronando. Ainda assim, em algum lugar no fundo, uma faísca se acendeu. Ela percebeu algo enquanto estava sob a luz fria da traição. Este não era o fim. Este era o começo de uma batalha que ela nunca imaginou lutar. Porque enquanto Eduardo exibia sua amante em público, Lívia já estava planejando o momento em que o mundo veria quem ele realmente era. A gala terminou muito depois da meia-noite, mas para Lívia, a noite nunca terminava. Ela saiu antes dos aplausos, antes do último brinde, antes que alguém pudesse lhe oferecer um olhar de pena. Ela saiu pela saída de serviço, ausada por garçons e lavadores de pratos, seus saltos batendo no chão de cimento frio. Quando ela chegou ao seu carro,
Seu corpo tremia tão violentamente que ela mal conseguia colocar a chave na ignição. Ela não dirigiu para casa. Ela não podia. A mansão parecia uma prisão esperando para engoli-la por inteiro. Em vez disso, ela se encontrou estacionada na beira do rio Pinheiros, onde as luzes da cidade cintilavam na água como vidro quebrado. Ela ficou sentada ali, com as mãos agarradas ao volante, tentando respirar através da tempestade em seu peito. As lágrimas vieram fortes e rápidas. Elas embaçaram sua visão, encharcaram seu vestido e fizeram seu corpo convulsionar com soluços tão crus que arranharam sua garganta. Ela chorou por seu filho, pela vida que ela pensou que estava construindo, pelo amor que havia apodrecido em traição. Cada choro parecia ecoar pela noite vazia, mas ninguém respondia. Ela estava completamente sozinha. Seu telefone tocou em sua bolsa. Ela quase o ignorou, mas o hábito a forçou a olhar para a tela. Era Eduardo. Por um momento fugaz, a esperança se acendeu. Talvez ele se arrependesse. Talvez ele percebesse o que havia feito. Com as mãos trêmulas, ela atendeu. A voz dele era fria, cortante. Você me envergonhou hoje à noite. Nunca mais mostre sua cara assim. Você me entende? Antes que ela pudesse responder, a ligação foi encerrada. O silêncio que se seguiu foi pior do que as próprias palavras. Ela deixou o telefone cair, com o peito ofegante. Ele não havia ligado para se desculpar. Ele não havia ligado para perguntar se ela estava segura. Ele ligou apenas para lembrá-la de seu lugar. Abaixo dele, abaixo de Amanda, abaixo de todos. Pela primeira vez, Lívia sentiu-se quebrar. Realmente quebrar. Ela pressionou a testa contra o volante, sussurrando. Eu não aguento mais. Não aguento. Seu bebê chutou. Um pequeno movimento dentro de sua barriga, como se a lembrasse de que ela não era apenas uma, ela era duas. O pensamento deveria tê-la confortado, mas em vez disso a encheu de medo. Como ela poderia criar um filho em um mundo onde o pai era um monstro? Como ela poderia proteger uma vida quando não podia proteger nem a si mesma? Suas lágrimas se misturaram com a exaustão. Ela reclinou o assento, fechando os olhos, o som do rio a embalando em um sono frágil. Em seus sonhos, ela via fogo, o ferro pressionando em seu braço, o sorriso de Eduardo, a cicatriz que nunca desapareceria. Ela acordou com um grito, agarrando a barriga, sem fôlego e tremendo. Ela olhou para o horizonte. A madrugada estava amanhecendo, o céu se tornando rosa e dourado. Outro dia havia começado, mas para Lívia parecia o fim. O que ela não sabia era que este momento mais baixo era o ponto de virada, que o destino já estava movendo as peças para o lugar, e que a salvação estava mais perto do que ela acreditava. Na manhã seguinte à gala, a cidade acordou com manchetes elogiando Eduardo Carvalho por sua generosidade. Fotos dele com Amanda estampavam revistas, um casal poderoso em ascensão. Nenhuma palavra foi escrita sobre Lívia, a esposa que havia ficado em silêncio na beira do salão, agarrando seu filho ainda não nascido. Para o mundo, ela era invisível, mas não para ele. Mais tarde naquela tarde, enquanto a chuva ainda caía da tempestade que havia sacudido a noite, Lívia cambaleou da farmácia com um pequeno saco de ataduras e pomada. A queimadura em seu braço latejava sob a manga, escondida, mas impossível de esquecer. Cada passo parecia mais pesado, sua força se esvaindo a cada quarteirão. Ela se apoiou em um poste de luz, lutando para recuperar o fôlego quando um carro preto elegante parou ao lado dela. A janela fumê abaixou e a voz de um homem cortou o ar úmido. Lívia Torres? Ela congelou. Seu nome não era pronunciado com tanta calma e certeza há meses. Ela se virou lentamente e seus olhos encontraram os dele. Henrique Guimarães.
A princípio, ela pensou que estava alucinando. O nome era famoso, sussurrado em salas de reuniões, escrito em arranha-céus. Um investidor bilionário, um homem cujo império se estendia por continentes. Seu rosto aparecia nas capas da Fortune e da Forbes. E, no entanto, ele estava ali, na frente dela na chuva, com um guarda-chuva a protegendo da garoa. "Deixe-me ajudá-la", ele disse gentilmente. Estendendo a mão, ela hesitou. A confiança havia sido roubada dela pedaço por pedaço. Mas havia algo em seu olhar, firme e inabalável, que a fez acreditar, por um momento, que a segurança era possível. Ele a guiou para o carro, seus assentos de couro aquecidos contra seu corpo trêmulo. Pela primeira vez em dias, ela exalou sem medo. Henrique sentou-se em frente a ela, estudando-a com uma intensidade silenciosa. "Você não se lembra de mim, não é?" ele perguntou suavemente. Lívia piscou, confusa. "Eu deveria?" Um leve sorriso brincou em seus lábios. "Anos atrás, em uma mostra de design, você apresentou um projeto, uma biblioteca infantil construída com um orçamento apertado. Você falou sobre como os espaços podem curar, como as cores podem dar conforto. Eu nunca me esqueci." Seus olhos se arregalaram. A memória piscou. Um salão lotado, um painel de jurados e um homem na plateia que havia demorado um pouco mais do que os outros. Ela não sabia na época que ele era Henrique Guimarães. "Eu tenho seguido seu trabalho desde então", ele continuou. "E quando soube do que aconteceu na noite passada, não pude ficar em silêncio. Eu vi tudo." Sua voz endureceu, aço sob veludo. O que Eduardo fez, desfilando sua amante enquanto sua esposa grávida ficava sozinha, não foi apenas cruel, foi imperdoável e não ficará sem resposta. Lívia engoliu, sua garganta apertada. Pela primeira vez, ela não era apenas a vítima do poder de Eduardo. Outra pessoa havia visto. Alguém que importava. Henrique se inclinou. "Você não está mais sozinha, Lívia. Eu tenho recursos, influência e minhas próprias razões. Se você estiver pronta para lutar, eu estarei com você." Sua respiração engatou. O mundo havia tirado tanto dela, a despojado de dignidade, de segurança, de amor. Mas ali, no banco de trás de um carro, deslizando pela tempestade, ela sentiu o despertar de algo novo. Esperança. O que ela não percebia era que a oferta de Henrique carregava seus próprios segredos. Segredos que logo destruiriam tudo o que ela pensava que sabia. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo que Lívia já havia conhecido. Em vez de acordar todas as manhãs com o desprezo de Eduardo, ela acordava para o silêncio. Um silêncio suave e curador dentro da cobertura que Henrique havia arranjado para ela. Não era a mansão de Eduardo com seus salões de mármore e seu vazio sufocante. Este lar era diferente. A luz quente entrava pelas grandes janelas, tapetes macios cobriam o chão e vasos de lírios frescos enchiam o ar com fragrância. Pela primeira vez em meses, Lívia sentiu que podia respirar. Henrique não a seguia, nem tinha pena dela. Ele fornecia o que ela precisava: espaço, cuidados médicos para suas queimaduras e proteção. Uma equipe de médicos tratou discretamente sua lesão, garantindo que a cicatriz desapareceria com o tempo. Nutricionistas guiaram suas refeições, focadas não apenas em sua saúde, mas no filho que ela carregava. Cada pequena gentileza reconstruía pedaços dela que ela pensava que haviam sumido para sempre. Mas o maior presente que Henrique ofereceu não foi dinheiro. Foi a crença. Uma noite, enquanto as luzes da cidade cintilavam abaixo, Henrique sentou-se em frente a ela na sala de estar. "Você desistiu de sua carreira por ele."
Ele disse calmamente. Mas isso não significa que ela se foi. A Lívia que eu vi anos atrás naquela mostra, a mulher que falava com fogo na voz sobre criar espaços que curam, ela ainda está aqui. Ela está apenas esperando para ressurgir. Lívia baixou o olhar, os dedos traçando a borda de sua xícara de chá. Eu não sei se consigo. Eu me sinto destruída. Tudo que eu amei, tudo que eu confiei, está tudo quebrado. Henrique se inclinou. Coisas quebradas podem ser reconstruídas, mais fortes, mais afiadas, mais bonitas do que antes. Algo se agitou dentro dela naquele momento, uma fraca brasa brilhando nas cinzas. Ela se lembrou da alegria de fazer esboços tarde da noite, da emoção de ver suas ideias ganharem vida em madeira e tecido, do orgulho de criar beleza a partir do nada. Eduardo tentou sufocá-lo, mas talvez não tenha morrido afinal. Nas semanas seguintes, ela começou de novo. Henrique arranjou um pequeno estúdio para ela, ensolarado, silencioso, abastecido com cadernos de esboços, tintas e ferramentas. A princípio, suas mãos tremeram ao segurar um lápis, mas lentamente as linhas tomaram forma. Berçários cheios de calor, centros comunitários cheios de cor, espaços projetados para o amor, não para o controle. Cada traço a lembrava de que ela era mais do que a vítima de Eduardo. Ela era Lívia Torres, criadora, sonhadora, futura mãe. Seu corpo também mudou. Com cuidado e descanso, seu rosto recuperou o brilho. As olheiras desapareceram, suas bochechas coraram com nova vida. Ela não via mais apenas uma esposa quebrada no espelho. Ela via uma mulher que estava sobrevivendo, uma mulher se preparando para ressurgir. No entanto, a transformação nunca foi apenas sobre a cura. Também era sobre a verdade. E uma noite, Henrique colocou uma pasta na frente dela sobre a mesa. Dentro havia fotografias, documentos, gravações, prova da corrupção, casos e crimes de Eduardo. Suas mãos tremeram ao virar cada página. Era tudo o que ela suspeitava, mas nunca teve o poder de confirmar. E agora, em suas mãos, estava a arma que finalmente poderia libertá-la. Lívia olhou para Henrique, sua voz firme pela primeira vez em meses. O que fazemos com isso? A resposta de Henrique acenderia o fogo de seu renascimento e prepararia o palco para a queda de Eduardo. A noite da gala de caridade Renascer chegou, o mesmo evento onde Eduardo havia uma vez exibido Amanda como um troféu enquanto Lívia estava quebrada. Mas neste ano, o palco não pertenceria a ele. O salão estava vestido de ouro e cristal, lustres pingando luz sobre a elite mais poderosa da cidade. Políticos, CEOs e celebridades enchiam o salão, fofocando sobre negócios e escândalos. Todos esperavam que Eduardo Carvalho fizesse outro grande discurso. Ninguém esperava que a mulher que ele havia descartado entrasse por aquelas portas transformada. Lívia chegou em silêncio, acompanhada por Henrique Guimarães. Suspiros percorreram a multidão quando o holofote a atingiu. Ela usava um vestido de seda verde esmeralda, seu tecido abraçando suas curvas, sua barriga de grávida agora um emblema de orgulho em vez de uma vergonha oculta. Seu cabelo caía em ondas suaves, sua pele brilhando com saúde e força. A mulher que uma vez chorou nas sombras agora andava como uma rainha. Sussurros encheram o salão. Aquela é Lívia Carvalho. Ela está radiante. Quem está com ela? E quando seus olhos pousaram em Henrique, bilionário recluso, poderoso além da medida, os sussurros se tornaram trovão. No centro de tudo, Eduardo congelou. Seu sorriso vacilou, sua mão apertando a de Amanda.
Ele havia construído seu mundo em controle, em aparências. Mas em um momento, Lívia o destruiu simplesmente por existir em seu renascimento. O mestre de cerimônias bateu no microfone. Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas à convidada especial desta noite, Lívia Torres. O copo de Eduardo escorregou de sua mão, estilhaçando-se no chão de mármore. Amanda sussurrou freneticamente em seu ouvido, mas suas palavras foram abafadas pelos aplausos que subiram quando Lívia subiu ao palco. Ela estava alta, com a pasta que Henrique lhe dera cuidadosamente escondida em sua bolsa. O microfone estalou enquanto ela falava, sua voz firme, ressonante. Por anos, esta gala defendeu a esperança, a proteção dos vulneráveis. No entanto, a portas fechadas, alguns daqueles que afirmam defender a esperança são os mesmos que a destroem. Suspiros ecoaram, olhos se voltaram para Eduardo. Ele se moveu desconfortavelmente, suor se formando em sua têmpora. Lívia continuou, seu olhar percorrendo a multidão. Eu era uma delas, silenciada, humilhada, abusada. Mas esta noite eu não ficarei mais em silêncio. Esta noite eu me levanto não apenas por mim mesma, mas por cada mulher que foi instruída a esconder suas cicatrizes. Ela abriu a pasta. Dentro estavam fotos, registros financeiros e a filmagem em vídeo. Eduardo pressionando um ferro incandescente contra o braço dela. A multidão irrompeu. Alguns gritaram em choque. Outros se levantaram em descrença. Câmeras piscaram, gravando cada segundo. Eduardo avançou gritando: "Isso é uma mentira! Ela está fabricando tudo!" Sua voz rachou, o desespero rompendo sua máscara polida. Mas a evidência falava mais alto que suas palavras. Lívia levantou o braço, puxando a manga para trás. A cicatriz brilhou sob as luzes. "Esta", ela disse, sua voz inabalável, "é a verdade." O silêncio tomou conta do salão. Amanda se afastou, o rosto pálido, como se percebesse que seu trono dourado havia desmoronado. Eduardo ficou sozinho, tremendo no holofote que ele uma vez tanto desejou. E então as portas se abriram. Policiais entraram no salão com um mandado na mão. O salão congelou quando a polícia entrou. Suas botas ecoaram no chão de mármore, destruindo a ilusão de glamour que Eduardo tanto se esforçou para proteger. Os convidados se separaram como ondas, os sussurros se tornando um rugido. Por anos, Eduardo foi intocável. Naquela noite, seu império se abriu em rachaduras. Eduardo Carvalho, o policial principal, anunciou, com a voz cortando o caos: "Você está preso por agressão doméstica, fraude e peculato." As palavras pairaram pesadas, cada acusação cortando sua reputação como uma lâmina. Eduardo cambaleou para trás, seus olhos selvagens. "Isso é um absurdo. Eu sou Eduardo Carvalho. Eu construí esta cidade." Ele olhou desesperadamente ao redor, procurando aliados entre os homens poderosos que ele um dia controlou. Mas ninguém deu um passo à frente. Nenhuma mão se estendeu para defendê-lo. Amanda, tremendo, se afastou de seu lado. Ela havia desempenhado o papel de amante, cúmplice e conspiradora. Mas quando o holofote se tornou severo, ela o abandonou sem hesitação. Eduardo a viu recuar, a traição marcada em seu rosto, percebendo tarde demais que a lealdade era uma moeda que ele nunca havia ganho. O policial o agarrou, algemando seus pulsos na frente de centenas de câmeras piscando. Seus gritos se transformaram em maldições, suas maldições em súplicas. Mas nada podia impedir o colapso. O rei da Faria Lima foi reduzido a um criminoso, arrastado para fora do salão como um ladrão. E no centro de tudo estava Lívia.
Ela não se regozijou, ela não sorriu, ela simplesmente respirou profundamente e livremente, pela primeira vez em anos. O peso do silêncio se levantou de seu peito. Ela tocou a barriga gentilmente, sussurrando: "Estamos seguros agora." A multidão irrompeu em aplausos, não pela queda de Eduardo, mas por sua coragem. Estranhos se aproximaram, com lágrimas nos olhos, oferecendo palavras de apoio. Pela primeira vez, ela não era invisível, ela era vista, ela era ouvida. Dias depois, as manchetes mudaram. Eduardo não era mais celebrado. Agora seu rosto aparecia sob palavras como corrupção, escândalo e abusador. Seu império desmoronou à medida que os investidores fugiam. Sua empresa foi desmembrada pedaço por pedaço. O homem que pensava ser dono do mundo havia perdido tudo. Lívia, no entanto, estava apenas começando. Com o apoio de Henrique, ela relançou sua carreira de designer sob seu próprio nome. Seu primeiro projeto, o Abrigo para Mulheres, abriu suas portas com uma cerimônia de corte de fita coberta por todas as grandes redes. Ela falou não como uma vítima, mas como uma sobrevivente. Sua voz firme, suas cicatrizes usadas com orgulho. Quando seu filho finalmente nasceu, Lívia o segurou perto, com lágrimas escorrendo por seu rosto. Em seu minúsculo batimento cardíaco, ela ouviu o ritmo de um novo começo. Ela lhe prometeu uma vida cheia de amor, não de medo, com a verdade, não com mentiras. Henrique ficou ao seu lado, não como um salvador, mas como um parceiro, oferecendo uma força silenciosa. O mundo que um dia a zombou, agora aplaudia. A mulher que havia sido descartada se tornou um símbolo de resiliência. E embora Eduardo estivesse atrás das grades, gritando para as paredes de sua cela, Lívia não se importava mais. A história dele havia acabado. A dela estava apenas começando, porque no final ele pressionou fogo contra a pele dela. Mas ela se levantou das cinzas e construiu um império próprio. Quando Eduardo foi arrastado em algemas, as câmeras não apenas o seguiram, elas se viraram para Amanda Vilar. Por meses, ela se banhou em sua riqueza, usou as joias que ele comprou, sentou na cadeira que um dia pertenceu a Lívia. Ela acreditava que era intocável, a nova rainha esperando por sua coroa. Mas no momento em que Eduardo caiu, o holofote a queimou também. Em poucas horas, os tabloides estamparam manchetes: a amante por trás do monstro. Os paparazzi a seguiam a cada passo, com as câmeras piscando enquanto ela tentava se esconder atrás de óculos de sol enormes. As mesmas mulheres da sociedade que um dia invejaram seus vestidos vermelhos agora a desprezavam, sussurrando palavras como destruidora de lares e tola. Os convites para eventos secaram, portas se fecharam e o nome de Amanda se tornou veneno nos círculos de elite da cidade. Sua carreira na Carvalho Enterprises terminou da noite para o dia. A diretoria, desesperada para salvar o que restava, a dispensou publicamente, rotulando-a de distração e irresponsabilidade. Ela arrumou seu escritório em silêncio, levando para fora o último de seus sapatos de grife e caixas de papelão, enquanto colegas sussurravam pelas suas costas. O império que ela havia planejado herdar se desvaneceu como fumaça, mas a verdadeira humilhação veio mais tarde. Uma noite, Amanda voltou para seu apartamento de luxo, apenas para encontrar as fechaduras trocadas. O aluguel tinha sido pago por Eduardo, e sem o dinheiro dele, o contrato foi rescindido. Ela ficou no corredor com sua bagagem empilhada ao seu redor, as luzes piscantes dos repórteres refletindo em suas lágrimas.
Seu telefone tocou incessantemente, mas não era Eduardo ligando. Eram credores, veículos de fofoca e estranhos cuspindo ódio. Pela primeira vez, Amanda sentiu a dor de ser descartada. Eduardo havia lhe prometido o mundo, mas a deixou com nada além de cicatrizes em sua reputação. Enquanto isso, a estrela de Lívia estava em ascensão. Cada jornal trazia sua história de sobrevivência. Sua bravura na gala se tornou um símbolo, sua cicatriz um lembrete de resiliência. Mulheres de toda a cidade escreviam cartas agradecendo por ela ter se manifestado. Organizações a procuravam para colaborar com seus projetos de design, ansiosas para estar ao seu lado. E a cada menção do triunfo de Lívia, a vergonha de Amanda se aprofundava. Tarde da noite, Amanda olhou para seu reflexo no espelho rachado de um motel barato. Sua maquiagem borrada, seus cachos outrora perfeitos sem vida. Ela mal reconhecia a mulher que havia se tornado. A raiva queimava em seu peito, não apenas em relação a Eduardo, mas a Lívia. Ela se convenceu de que Lívia havia roubado a simpatia que deveria ser dela. Sua amargura se tornou obsessão. Em ligações telefônicas sussurradas, Amanda começou a procurar jornalistas, oferecendo histórias internas em troca de dinheiro. Ela se pintou como a vítima, alegando que Eduardo a havia manipulado tanto quanto Lívia. Alguns repórteres aceitaram, publicando perfis simpáticos, mas a maioria a dispensou como desesperada. Ainda assim, ela se recusou a desaparecer, porque, no fundo, Amanda estava tramando. Se o império de Eduardo havia desaparecido, talvez ela pudesse construir o seu próprio a partir de suas cinzas. E enquanto Lívia se preparava para o futuro de seu filho, ela não tinha ideia de que a mulher que um dia sentou em sua cadeira estava planejando um retorno perigoso. Semanas após a prisão de Eduardo, o mundo de Lívia começou a mudar lentamente. A escuridão que uma vez sufocou sua vida deu lugar a raios de luz. Ela acordava todas as manhãs com o som de pássaros do lado de fora da cobertura que Henrique havia conseguido para ela, não com o eco de portas batendo ou palavras cruéis. Ela tocou a barriga, sentindo o ritmo firme dos chutes de seu filho, e sussurrou: "Estamos seguros agora." As sessões de terapia a ajudaram a liberar o medo que havia se enrolado dentro dela. A princípio, suas palavras tremiam de hesitação, mas gradualmente fluíram com coragem. Ela falou sobre o ferro pressionado em sua pele, a humilhação da gala, a solidão da mansão. A cada vez que ela falava, o peso se levantava, pedaço por pedaço. A cicatriz em seu braço permaneceu, mas em vez de vergonha, tornou-se uma marca de sobrevivência. Ela dedicou sua energia ao seu estúdio de design. Projetos começaram a chegar, centros comunitários, escolas e abrigos. Sua visão de criar espaços que curavam ressoou profundamente, especialmente com mulheres que haviam enfrentado suas próprias batalhas. Lívia percebeu que sua história não era mais apenas dela. Ela pertencia a cada mulher que havia sido silenciada, a cada mãe que havia sido abandonada, a cada sobrevivente que havia sido subestimada. No lançamento de seu primeiro projeto, ela estava em frente a um abrigo feminino reformado, com a fita na mão e as câmeras piscando. "Não se trata apenas de arquitetura", ela disse com a voz firme. "É sobre dignidade, sobre dar a mulheres e crianças um lugar seguro para sonhar de novo." Aplausos encheram o ar. Pela primeira vez em anos, Lívia se sentiu orgulhosa, não como a esposa de alguém, não como a vítima de alguém, mas como ela mesma. Henrique permaneceu por perto, embora nunca fosse excessivo. Ele andava ao lado dela, oferecendo um apoio tranquilo.
O laço deles se aprofundou, construído não em pena, mas em respeito. Uma noite, enquanto eles revisavam as plantas juntos, ele disse suavemente: "Você não está apenas reconstruindo edifícios, Lívia. Você está reconstruindo vidas e está reconstruindo a si mesma." Suas palavras permaneceram em seu coração. Pela primeira vez, ela se permitiu imaginar um futuro cheio de esperança. Seu filho crescendo cercado de amor, sua carreira florescendo, sua vida não mais definida pela dor. Mas enquanto Lívia curava, uma sombra permanecia além de sua vista. Amanda Vilar observava das margens da sociedade, seu ressentimento crescendo como uma videira venenosa. Ela lia cada artigo elogiando Lívia, via cada foto dela radiante ao lado de Henrique e sentia a fúria queimar em seu peito. Para Amanda, tudo era injusto. Ela se convenceu de que Lívia havia roubado a simpatia, o holofote e até mesmo o aliado bilionário que poderia ter sido dela. Em seu desespero, Amanda começou a se encontrar com pessoas perigosas, homens que prosperavam em escândalos, que trocavam segredos por dinheiro. Ela sussurrava promessas, oferecia informações e sugeria vingança. Se ela não pudesse recuperar seu status, pelo menos garantiria que o de Lívia caísse. Uma noite, sozinha em seu motel sujo, Amanda pregou a fotografia de Lívia na parede. Seus lábios se curvaram em um sorriso amargo enquanto ela sussurrava: "Você pode ter conquistado o coração do mundo, Lívia, mas eu serei a única a tirá-lo." E enquanto Lívia se preparava para um futuro de luz, uma tempestade de sombras já estava se formando para atacar novamente. As fofocas foram cruéis, mas Lívia podia suportar os sussurros. O que ela não podia ignorar era a crescente sensação de perigo que a seguia como uma sombra. Começou com pequenas coisas: um carro estacionado do lado de fora da cobertura por horas, ligações anônimas que terminavam em silêncio, um pacote entregue sem remetente e sem conteúdo dentro, mas com uma única fita vermelha. Henrique dobrou sua segurança, insistindo que ela viajasse com guardas. Ainda assim, Lívia se sentia exposta. Carregando seu filho, ela tinha mais a perder do que nunca. Cada chute dentro de sua barriga a lembrava de que ela não estava lutando apenas por si mesma agora. Ela estava lutando pela pequena vida que dependia dela. Amanda, por sua vez, estava se desmoronando. A campanha de difamação fracassada apenas aprofundou sua obsessão. Assistindo a Lívia brilhar em revistas, a inveja de Amanda se transformou em ódio. Ela disse a si mesma que Lívia havia roubado tudo: o império de Eduardo, a lealdade de Henrique, a simpatia do público. Na mente de Amanda havia apenas uma maneira de equilibrar as coisas: fazer Lívia sofrer onde mais a machucaria. Tarde da noite, Amanda encontrou-se com um homem em uma garagem de estacionamento mal iluminada. Ele era corpulento, com o rosto escondido sob um capuz. Ela lhe entregou um envelope grosso com dinheiro. "Eu quero que ela fique assustada", ela sibilou. "Eu quero que ela saiba que não é intocável. Faça o que for preciso, só não a mate." No entanto, o homem acenou com a cabeça, guardando o dinheiro. Dias depois, Lívia estava saindo de seu estúdio de design quando sentiu o arrepio de desconforto na nuca. Ela apertou o casaco ao redor da barriga, seus passos se apressando em direção ao carro que a esperava. De repente, uma van parou com um guincho no meio-fio. 2 homens pularam para fora, com os rostos cobertos. "Pega ela!" um deles gritou. O coração de Lívia disparou. Ela cambaleou para trás, agarrando o estômago. O medo explodiu em seu peito. Mas antes que eles pudessem agarrá-la, a equipe de segurança de Henrique correu para a frente. Gritos encheram o ar. Punhos se chocaram
e o som de sirenes perfurou a noite. Os agressores fugiram, desaparecendo no labirinto das ruas da cidade. Abalada, Lívia desabou nos braços de Henrique quando ele a alcançou. "É o bebê", ela ofegou. Eu senti algo." Ele não hesitou. "Hospital, agora." Na claridade estéril da sala de emergência, Lívia estava tremendo, máquinas apitando ao seu redor. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto os médicos verificavam o batimento cardíaco do bebê. Henrique segurou a mão dela, sua mandíbula apertada, com a fúria queimando em seus olhos. Finalmente, o médico olhou para cima com um sorriso comedido. "O batimento cardíaco do bebê está forte. A criança está segura. Mas você precisa de descanso, Lívia. O estresse como este é perigoso." O alívio a atingiu em lágrimas. Ela se virou para Henrique. "Alguém queria nos machucar. Isso não é aleatório." Ele apertou a mão dela. "Eu sei e eu vou descobrir quem, não importa o que aconteça." Enquanto isso, em seu quarto de motel, Amanda assistia à notícia sobre a tentativa de ataque. A manchete dizia: "Filantropa grávida alvo de ataque escapa de danos." Em vez de satisfação, a fúria a consumiu. Lívia havia sobrevivido novamente, mais forte do que antes. E então Amanda jurou que o próximo ataque não falharia. Desta vez, ela garantiria que Lívia perdesse tudo. Henrique havia construído seu império em conhecimento, números, mercados e segredos. Ele sabia como rastrear os fios invisíveis que conectavam o poder à queda. E agora, cada instinto lhe dizia que o ataque à Lívia não foi aleatório. Alguém o orquestrou. Ele não confiava que a polícia agiria rápido o suficiente. Muitos deles já haviam se curvado à influência de Eduardo. Então, ele recorreu à sua própria equipe, investigadores particulares, especialistas em segurança cibernética, homens e mulheres leais apenas a ele. Em poucos dias, eles descobriram a primeira trilha: um envelope de dinheiro trocado em uma garagem de estacionamento. A filmagem granulada de uma câmera de trânsito capturou a troca. O rosto da mulher estava parcialmente escondido, mas sua postura era inconfundível. Amanda Vilar. O punho de Henrique se fechou enquanto ele assistia ao vídeo. "Ela não vai parar", ele murmurou. "Ela não está apenas amarga, ela é perigosa." Quando ele contou a Lívia, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Sua mão repousava protetoramente em sua barriga. Seus olhos se encheram não de medo, mas de determinação. "Eu deveria ter esperado por isso", ela sussurrou. Amanda sempre estava por perto como um abutre, mas agora eu sei. Não se trata mais de Eduardo. Ela quer me destruir. Henrique se inclinou sobre a mesa pegando a mão dela. "Ela não terá sucesso. Eu vou garantir isso." Mas Lívia balançou a cabeça. "Esta não é apenas sua luta, Henrique. É a minha. Ela pegou meu marido, me humilhou em público, tentou roubar meu lugar, e agora ela está atrás do meu filho. Eu não vou mais fugir. Não vou mais me esconder. Se Amanda quer uma guerra, ela vai ter uma." Suas palavras eram firmes, mas naquela noite, enquanto ela estava acordada, Lívia lutou contra a dúvida. Ela havia reconstruído tanta coisa, mas estava realmente pronta para enfrentar a mulher que quase a destruiu? Ela tocou a cicatriz em seu braço, a queimadura que Eduardo havia deixado, e sentiu seu bebê chutar sob sua mão. Essa foi sua resposta. Ela não estava apenas lutando por si mesma, ela estava lutando pelo futuro de seu filho. Enquanto isso, Amanda mergulhava mais fundo na obsessão. As paredes de seu quarto de motel estavam cobertas com recortes do rosto de Lívia, com tinta vermelha circulando cada manchete que a elogiava. Garrafas vazias de vinho espalhavam-se pelo chão. Ela murmurava para si mesma, com a voz subindo e descendo em um ritmo maníaco. "Eles acham que ela é pura, perfeita,
Mas eu vou mostrar a verdade. Eu vou fazer com que a odeiem. Eu vou fazê-la implorar. Seu aliado jornalista ficou nervoso. Amanda, você está indo longe demais. A polícia está de olho. Henrique Guimarães está de olho. Você deveria desaparecer enquanto pode. Mas o riso de Amanda era agudo e vazio. Desaparecer? Não. Eu desapareci minha vida inteira. Desta vez, eles vão se lembrar de mim, mesmo que seja em fogo e ruína. De volta à cobertura, Henrique apresentou a Lívia uma pasta grossa. Dentro havia a prova inegável dos negócios de Amanda, pagamentos, ameaças, conexões com os agressores. Lívia folheou as páginas lentamente, sua determinação endurecendo a cada linha. Ela olhou para cima, sua voz calma, mas firme. Então é a hora. Chega de se esconder, chega de silêncio. Amanda queria brincar com a minha vida. Agora ela vai me enfrentar abertamente. Nenhuma das duas mulheres sabia que o palco para seu confronto final já estava sendo montado, e quando elas se encontrassem, apenas uma sairia ilesa. O convite chegou na mesa de Lívia, em um envelope de cor marfim, seu selo com o brasão do Metropolitan Arts Council. A princípio, ela pensou que fosse outro evento elogiando seu trabalho, outra plataforma onde ela poderia falar sobre resiliência e renovação. Mas quando a equipe de Henrique verificou a lista de convidados, sua expressão endureceu. Ela estará lá, ele disse simplesmente. Amanda. A gala do conselho era o palco perfeito, público, prestigiado, cheio de câmeras. Era exatamente o tipo de lugar onde Amanda tentaria atacar. Lívia olhou para o convite, seus dedos tremendo apenas ligeiramente. Então deixe-a vir, ela sussurrou. Eu não vou mais fugir. Na noite da gala, o ar do lado de fora do museu estava elétrico. Os flashes das câmeras explodiam como fogos de artifício, vestidos arrastavam-se pelos degraus de mármore e jornalistas se alinhavam na entrada. Lívia chegou em um vestido de safira profundo, sua cicatriz fraca, mas visível, não mais escondida. Ao lado dela andava Henrique, sua presença imponente. Mas foi Lívia quem atraiu os olhares, seu poder tranquilo ofuscando o brilho ao seu redor. Dentro, o salão brilhava com lustres, o champanhe fluía e risos ecoavam. Lívia se misturava com os doadores, seu sorriso caloroso, sua voz firme, mas seu coração batia com antecipação. Ela sabia que Amanda viria, podia sentir isso. E então ela apareceu. Amanda entrou no salão em um vestido carmesim, seus cabelos cacheados em ondas brilhantes, seu sorriso afiado como uma lâmina. Rumores se espalharam pela multidão. Alguns convidados suspiraram com a audácia de seu retorno, outros sussurraram ansiosamente, pressentindo drama. Amanda se alimentou disso, caminhando para a frente com uma confiança nascida da loucura. Os olhos dela se encontraram do outro lado do salão. A calma de Lívia se encontrou com o fogo de Amanda. E por um longo momento, o mundo pareceu prender a respiração. Amanda se aproximou, seus saltos batendo no chão como tiros de arma. Ela parou a apenas 30 centímetros de distância, seu sorriso venenoso. Gostando do holofote, Lívia? Deve ser bom roubar tudo que não era seu. A voz de Lívia era baixa, mas clara. Eu não roubei nada. Eu sobrevivi ao que você tentou ajudar a destruir. Amanda riu, o som quebradiço. Sobreviveu? Você acha que é algum tipo de heroína? Não, você é uma fraude. Você se esconde atrás de suas cicatrizes, atrás de Henrique, atrás de sua história de coitadinha. Sem isso, você não é nada. A multidão ao redor deles ficou em silêncio, ouvidos atentos para captar cada palavra.
As câmeras começaram a piscar, gravando o confronto. Lívia não se encolheu. Ela colocou a mão sobre a barriga e levantou o queixo. Eu não preciso provar nada para você, Amanda. A verdade já destruiu Eduardo. E se você continuar vindo atrás de mim, ela vai destruir você também. Pela primeira vez, o sorriso de Amanda vacilou, mas então seus olhos brilharam com malícia. Ela se inclinou, seu sussurro venenoso. Você não entende, não é? Eduardo foi apenas o começo. Eu ainda tenho cartas que você não pode imaginar. E quando eu as jogar, você vai perder tudo. Sua carreira, seu filho, até mesmo Henrique. A respiração de Lívia engatou, mas ela se manteve firme. Os murmúrios da multidão aumentaram, a confusão e a tensão crescendo. Henrique se aproximou, sua mão protetora em suas costas. E então, do outro lado do salão, a voz de um homem chamou, revelando um segredo que mudaria o curso da batalha para sempre. O salão ficou em silêncio com o som da voz, profunda, imponente, familiar para muitos na elite da cidade. Os convidados se viraram quando um homem se adiantou do outro lado do salão, sua presença cortando a tensão como uma lâmina. Era Dr. Roberto Melo, ex-CFO da Carvalho Enterprises e o confidente mais confiável de Eduardo. Mas ele era mais do que isso. Seus olhos se fixaram em Amanda com um olhar que misturava fúria e traição. Você quer falar sobre segredos? A voz de Dr. Roberto Melo ecoou pelo salão de mármore. Então vamos contar todos eles, Amanda. Vamos contar o que você realmente tem feito. Os convidados se espalharam. As câmeras giraram, com os repórteres se acotovelando para a melhor posição. O coração de Lívia disparou enquanto ela alternava o olhar entre Amanda e o Dr. Roberto Melo, sentindo o chão se movendo sob seus pés. O sorriso de Amanda vacilou, seus nós dos dedos se apertando em seu copo. Você não sabe do que está falando. Ah, eu sei, doutor. Roberto Melo cuspiu. Eu sei sobre as contas de fachada. Eu sei sobre as transferências para o exterior. E eu sei que você não era apenas a amante de Eduardo. Você era a parceira dele no crime. A lavagem de dinheiro não foi ideia dele sozinho. Foi sua. A multidão irrompeu, com sussurros cortando o salão como facas. A respiração de Lívia engatou. Ela esperava veneno de Amanda, mas não isso. Não uma revelação que a ligava ao mesmo império que quase a destruiu. A máscara de Amanda rachou. Ela avançou, a voz afiada. Mentiras, tudo mentira. Ele está tentando se salvar, me arrastando para baixo. Não o escutem. Mas o Dr. Roberto Melo apenas riu amargamente. Me salvar? Eu já perdi tudo por causa de Eduardo e por sua causa. Mas eu não vou deixar você passar por cima dos ombros de Lívia para construir um novo império. Não quando eu posso expor cada negócio sujo que você já fez. A cabeça de Lívia girou. Ela queria recuar para escapar do redemoinho de acusações. Mas algo dentro dela a manteve firme. Aquela não era mais sua batalha sozinha. Os esquemas de Amanda estavam finalmente se desenrolando diante dos olhos do mundo. Amanda se virou para a multidão, o desespero se infiltrando em seu sorriso. Vocês não veem que eles estão todos contra mim? Eduardo me traiu. Roberto me ressente. Lívia me inveja. Vocês todos estão com ciúmes porque eu fui a única forte o suficiente para pegar o que eu queria. Sua voz subiu para um tom estridente, mas a multidão não estava mais ao seu lado. Sussurros de criminosa e mentirosa se espalharam como um incêndio. Então o Dr. Roberto Melo deu o golpe final. Ele ergueu um pendrive pequeno e discreto. Aqui, ele declarou, está cada transação, cada documento, cada mensagem que prova que Amanda Vilar não era apenas a amante de Eduardo, mas a arquiteta de sua queda.
e se as autoridades ainda não o tiverem, terão amanhã de manhã. O rosto de Amanda perdeu a cor. Pela primeira vez, o verdadeiro medo tremulou em seus olhos. Lívia ficou congelada, uma mão repousando protetoramente sobre a barriga, enquanto a tempestade rodopiava ao seu redor. Henrique se inclinou, sussurrando: "Isso é maior do que pensávamos. Amanda não está apenas com ciúmes. Ela é perigosa, e pessoas desesperadas são imprevisíveis." E naquele silêncio tenso, Amanda fez um movimento repentino que colocaria Lívia e seu filho ainda não nascido em perigo imediato. O ar no salão da gala era sufocante. As palavras de Dr. Roberto Melo ainda ecoavam, o pendrive brilhando em sua mão como uma adaga da verdade. Todos os olhos estavam fixos em Amanda, que estava tremendo, seu vestido carmesim queimando sob as luzes. Por um momento, parecia que ela poderia desmoronar sob o peso da exposição. Mas então algo dentro dela estalou. Seus lábios se contorceram em um sorriso selvagem. Ela deixou seu copo cair, os cacos se espalhando pelo chão de mármore. O som repentino fez os convidados se encolherem, alguns recuando com medo. A voz de Amanda ressoou, afiada e selvagem. "Você acha que pode me arruinar? Você acha que pode tirar tudo? Não. Eu vou pegar de volta. Eu vou pegar tudo de volta." Antes que alguém pudesse reagir, ela avançou em direção a Lívia. A multidão ofegou quando as mãos de Amanda se estenderam, empurrando o ombro de Lívia com força imprudente. Lívia cambaleou, agarrando a barriga, seus saltos deslizando no chão polido. Henrique a pegou a tempo, firmando seu corpo trêmulo. "Fique para trás." Henrique rugiu, posicionando-se entre Lívia e Amanda. Seus guardas correram para a frente, mas Amanda foi mais rápida, pegando uma faca da mesa do buffet. Uma lâmina prateada feita para cortar assados, agora brilhando com ameaça. Os convidados gritaram, se espalhando em pânico. A segurança se esforçou para conter o caos, mas Amanda cortou o ar violentamente, seus olhos fixos em Lívia com fúria descontrolada. "Você roubou minha vida", ela gritou. "Você não o merece, a fama, a simpatia. Deveria ter sido meu." O batimento cardíaco de Lívia trovejou em seus ouvidos. O medo aumentou, mas também algo mais forte, um fogo protetor. Ela se manteve firme, uma mão pressionada firmemente contra a barriga, a outra agarrando o braço de Henrique para se equilibrar. "Amanda, pare!" A voz de Lívia ecoou, firme apesar do tremor em seu corpo. "Não se trata de mim. Trata-se de você e das escolhas que você fez. Olhe para si mesma, olhe para o que você se tornou." Mas Amanda apenas riu, um som frágil e quebrado. "Não, eu não serei esquecida. Se eu não puder subir, então eu vou arrastar você comigo." Com um grito repentino, Amanda avançou novamente, a faca brilhando enquanto ela a movia em direção a Lívia. O tempo pareceu desacelerar. Ofegos encheram o salão. Flashes de câmera gaguejaram como relâmpagos, e a respiração de Lívia ficou presa na garganta. Então, o impacto. Uma figura se moveu mais rápido do que qualquer um esperava. O Dr. Roberto Melo avançou, derrubando Amanda no chão. A faca bateu no chão de mármore, girando para fora do alcance. Os dois lutaram, com Amanda se debatendo e gritando, seu rosto contorcido de raiva. A segurança os cercou, separando-os e prendendo seus braços nas costas. Lívia desabou no abraço de Henrique, seu corpo tremendo violentamente. O bebê chutou forte dentro dela, um lembrete agudo de quão perto ela havia chegado do desastre. As lágrimas escorreram por seus olhos, com o alívio inundando suas veias. Mas mesmo enquanto Amanda era arrastada para longe, sua voz ecoou, estridente e venenosa. "Isso não acabou, Lívia.
Você pode ter vencido hoje à noite, mas eu vou assombrá-la até que tudo o que você ama seja destruído. O salão caiu em silêncio, os convidados olhando em choque, os jornalistas rabiscando freneticamente. Lívia sabia que sua batalha não estava terminada. Amanda poderia estar contida, mas o desespero como o dela não desaparecia tão facilmente. E enquanto Lívia agarrava a barriga, outra dor aguda a atravessou. Uma dor que alertava que o perigo para seu filho havia apenas começado. No momento em que a dor aguda rasgou o corpo de Lívia, seus joelhos cederam. Henrique a pegou antes que ela caísse no chão, o pânico piscando em seu rosto geralmente firme. Ela precisa de um hospital agora, ele gritou, com a voz imponente o suficiente para cortar o caos. A segurança abriu um caminho enquanto Henrique pegava Lívia em seus braços. Ela agarrava a barriga, ofegando, com o rosto pálido. A multidão assistiu em silêncio horrorizado enquanto a mulher que eles acabavam de aplaudir era levada para fora da gala. Flashes de câmera explodiram, capturando cada segundo desesperado. Lá fora, a chuva havia começado novamente, gotas suaves caindo como lágrimas do céu. O carro de Henrique arrancou do meio-fio com sirenes já tocando ao longe. Lívia deitou-se no banco de trás, sua respiração superficial, suas mãos agarradas firmemente às de Henrique. "Fique comigo", ele a apressou, sua voz rouca. "Não se atreva a desistir, não agora." Os olhos dela se abriram, cheios de medo e dor. "O bebê! Henrique, por favor, não me deixe perder o bebê." As luzes de trânsito se borraram enquanto o motorista acelerava pela cidade. Cada segundo parecia uma vida inteira. A tensão no carro era tão forte que podia se estilhaçar. Henrique nunca soltou a mão dela, sussurrando garantias em que ele mesmo mal acreditava. No hospital, os médicos correram para encontrá-los na entrada de emergência. Lívia foi levada em uma maca, com monitores apitando, enfermeiras dando ordens. Henrique tentou segui-la, mas uma enfermeira ergueu uma mão firme. "O senhor precisa esperar aqui, senhor." Ele congelou no corredor, as paredes brancas e estéreis o pressionando. Ele não era um homem que esperava. Ele era um homem de ação, de controle. Mas agora, tudo o que ele podia fazer era sentar em uma cadeira de plástico, com a cabeça entre as mãos, orando por 2 vidas em vez de uma. Dentro da sala de parto, Lívia lutou contra as ondas de dor. Sua mente piscou com memórias. O ferro de Eduardo queimando sua pele, a faca de Amanda brilhando sob os lustres, os momentos em que ela pensou que não sobreviveria. Mas mais forte do que essas memórias era a imagem de seu filho ainda não nascido. Inocente, frágil, valendo cada grama de luta que ela tinha sobrado. "Respire, Lívia. Mantenha a calma." O médico a incentivou. "Estamos monitorando o batimento cardíaco. Está fraco, mas firme. Precisamos reduzir o estresse em seu corpo." As lágrimas escorreram pelo rosto de Lívia. "Por favor", ela sussurrou, "por favor, salvem meu bebê." As horas se arrastaram como séculos. Henrique andava de um lado para o outro na sala de espera, cada passo ecoando sua impotência. Repórteres se aglomeravam lá fora, suas vozes abafadas através das portas de vidro, exigindo atualizações sobre a mulher cuja história havia conquistado a cidade. Mas Henrique se importava apenas com os sons abafados além da sala de cirurgia. Finalmente, a porta se abriu. O médico saiu, com sua expressão ilegível. Henrique avançou. "Diga-me, como ela está?" O médico exalou lentamente. "Ela está estável, mas houve complicações. As próximas 24 horas decidirão tudo para mãe e filho." Alívio e pavor
colidiram no peito de Henrique. Ele passou pelo médico e entrou na sala de recuperação mal iluminada. Lívia estava pálida contra os lençóis, com os olhos pesados, mas abertos. Ela estendeu a mão para a dele. Henrique, ela sussurrou com a voz frágil, prometa-me, se eu não conseguir, proteja nosso bebê. Antes que Henrique pudesse responder, alarmes tocaram. O batimento cardíaco do bebê estava falhando novamente. Os alarmes gritaram pelo quarto do hospital, cada bip perfurante ecoando a fragilidade da própria vida. As enfermeiras entraram, ajustando monitores, gritando os sinais vitais. Lívia se agarrou à mão de Henrique, sua respiração irregular, seus olhos arregalados de terror. Não os deixe pegar meu bebê! Ela sussurrou com a voz trêmula, mas feroz. Lute, Lívia. Henrique a encorajou, seu aperto firme. Você chegou muito longe para parar agora. As ordens do médico encheram o ar. Precisamos estabilizar as duas, preparar para uma intervenção de emergência. Minutos se estenderam como horas, a linha entre a esperança e o desespero sendo afiada. Então, assim que Henrique pensou que seu coração se partiria, o monitor se estabilizou. Um pequeno e rápido batimento cardíaco encheu o quarto, fraco, mas vivo. O alívio o atingiu como uma onda. As lágrimas queimaram seus olhos enquanto ele se inclinava para beijar a testa de Lívia. Ela está segura, o médico disse, um raro sorriso suavizando seu rosto. Mãe e filho estão seguros. A exaustão dominou Lívia, mas não antes que ela ouvisse o som mais doce, o choro de seu recém-nascido. Eles colocaram o pequeno embrulho em seus braços, e as lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ela sussurrava. Bem-vindo ao mundo, meu pequeno guerreiro. A cidade lá fora também celebrou. As notícias se espalharam em poucas horas. Lívia Torres sobrevive a ataque, dá as boas-vindas a uma menina. O apoio veio de todo o mundo. Doações inundaram sua fundação. Cartas chegavam de mulheres inspiradas por sua força. Ela não era mais apenas uma sobrevivente. Ela era um símbolo de esperança. Mas a história de Amanda terminou de forma muito diferente. A filmagem de seu ataque na gala se espalhou como um incêndio, juntamente com a prova condenatória do Dr. Roberto Melo. Quando a polícia chegou em seu motel, ela estava frenética, andando de um lado para o outro como um animal encurralado. As paredes forradas com fotos de Lívia contavam a história de sua obsessão, de sua queda. Ela foi presa, acusada de conspiração, tentativa de agressão e crimes financeiros ligados ao império de Eduardo. Enquanto as câmeras piscavam durante sua prisão, Amanda gritava o nome de Lívia, seu rosto contorcido de veneno. Mas o mundo não ouvia mais. Ela não era mais uma amante vestida de seda vermelha. Ela era uma criminosa, algemada e esquecida. Lívia, embalando seu bebê, assistiu à notícia da cama do hospital. Ela não sorriu, não se regozijou. Em vez disso, ela sussurrou suavemente. Acabou. Ela não pode mais nos machucar. Henrique ficou ao seu lado, com a mão repousando suavemente em seu ombro. É mais do que acabou, Lívia. Você venceu. Não apenas contra Eduardo, não apenas contra Amanda. Você reconquistou sua vida. Semanas depois, Lívia voltou ao trabalho, desta vez com sua filha nos braços. O projeto Abrigo para Mulheres se tornou um movimento apoiado por líderes em todo o mundo. Sua história não era mais apenas sobre a sobrevivência. Era sobre a reconstrução, sobre provar que até as cicatrizes mais profundas podiam dar origem aos futuros mais fortes. No corte de fita de seu segundo abrigo, Lívia estava em frente à multidão, seu bebê descansando pacificamente em seu peito. As câmeras piscaram, mas desta vez ela não se sentiu como uma presa.
ela se sentiu como fogo. Sua voz ressoou forte e clara. Eles tentaram me silenciar com o medo. Eles tentaram me quebrar com a dor. Mas eu estou aqui hoje para dizer isso. Nenhuma mulher é impotente. Nenhuma cicatriz a define e nenhuma traição pode destruí-la a menos que você a deixe. A multidão irrompeu em aplausos, muitos enxugando as lágrimas. Os olhos de Henrique brilhavam de orgulho, mas foi a força de Lívia que iluminou o salão. Das cinzas, ela havia se levantado e, com seu filho nos braços, ela estava pronta para construir um império de esperança que ninguém poderia derrubar novamente. A jornada de Lívia e sua resiliência inabalável diante da traição tocaram você? O que você acha que foi o ponto de virada mais significativo em sua história? Conte-nos nos comentários abaixo. Se esta história de amor, perda e triunfo inspirou você, por favor, considere dar um curtir neste vídeo, compartilhar com alguém que precisa de uma dose de esperança e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias que provam que a verdadeira força vem de dentro. Obrigado por assistir.